Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de 2 São Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. E agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Vocês já perceberam como o tempo está voando, está passando rápido? E o Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é uma pregação de Jesus, que é uma conversa que Jesus teve, 24, 25, que é uma conversa que Jesus teve com seus discípulos. Tem um versículo que fala que se não fosse o intento divino, ou seja, a intenção de Deus em abreviar o tempo, ninguém ia aguentar os últimos dias. Se não fosse a intenção de Deus de acelerar os últimos dias, acelerar com rapidez, as coisas passarem voando rápido, ninguém ia conseguir suportar os últimos dias. Vocês percebam comigo que nós já estamos no 1º de julho de 2017, o negócio está voando. Quando a gente quase não percebe ou não vê mais, o ano passou. O tempo está se remindo, o tempo está remindo, e a gente tem que entender algumas coisas. E Jesus, no texto de Mateus capítulo 24, no verso 36, Jesus fala: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Está falando da segunda vinda dele. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, verso 39, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas, que é mais detalhista, ele conta essa ministração, essa conversa. Na verdade foi uma conversa de Jesus com os 12 discípulos, com alguns outros que andavam sempre perto com ele. Ele fala que Jesus falou não só do exemplo de Noé, mas ele usou também o exemplo de Ló. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, todo mundo fazia tudo isso que está escrito aqui, segundo o entendimento dos evangelistas: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festa, etc. e tal. E depois veio a chuva de pedras e destruiu a cidade. É muito interessante esse texto, porque usa-se um exemplo muito claro, bíblico, de Noé, e Lucas também fala de Noé, mas fala de Ló, que as pessoas não se importavam com o tempo que ela estava vivendo. A expressão casavam-se, davam-se casamento, no original fala casavam e descasavam. É a expressão do original. Um dos intérpretes mais antigos da Bíblia, um teólogo antigo, da época de Calvino, fala que nesse texto mostra o egocentrismo. As pessoas só pensavam em si mesmas. E se você vê o jeito que os evangelistas colocam, é assim mesmo, todo mundo só se importa contigo. Todo mundo só se importa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que dinheiro vai ter, com as coisas que vai trazer para si mesmo. Preocupa-se muito mais com a terra do que com o céu. E quando eu falo terra, não é uma coisa assim, geral, não, é para si mesmo. Aí eu pergunto para você, será que não é essa época que nós estamos vivendo? Onde as pessoas se importam muito mais consigo, as pessoas olham muito mais para o seu umbigo, ou as pessoas se preocupam muito mais com a terra, ou com as coisas que ele pode conquistar na terra, ou quem ele pode ser na terra, com as coisas que vêm do céu. Uma vez eu estava numa discussão teológica com os bispos, não sei se o pastor Breno assiste a reunião de bispos também, não sei se ele estava participando, e estavam todos ali discutindo o porquê que a nossa geração e a outra geração que veio depois não quer saber de ter ministério na igreja.
Eles querem estar, às vezes querem estar na igreja, às vezes eles querem crescer na igreja como homens de Deus, mas no intento deles é o seguinte: eu vou ter dinheiro, vou ganhar meu dinheiro e vou ajudar na obra do Senhor. E aí foi uma discussão, nós somos de obreiro, nós somos de gente para liderar a igreja, para abrir igreja. E um bispo que eu gosto muito, que é meu discípulo também, olhou para mim e falou assim: você sabe por quê, bispo Fábio, que o pessoal hoje pensa muito mais em ganhar dinheiro, em ser profissional, do que ter um ministério? E eu não entendo as pessoas não entenderem que pode ser as duas coisas. Ele falou assim para mim: porque hoje as pessoas pensam muito mais na terra do que no céu. Se elas pensassem mais no céu do que na terra, ou seja, uma inversão de prioridades, elas iam querer ter ministério. Porque o que você faz para Deus é produção eterna. O que você faz na terra se finda. Quem está me entendendo, diga amém. É um tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que nós estamos vivendo. As pessoas se preocupam mais consigo, as pessoas estão leves. É o mais interessante, se você for estudar na tua casa depois, não precisamos abrir agora não, apesar que eu coloquei na referência, mas Mateus capítulo 25, a continuação, depois que Jesus fala sobre isso, sobre o tempo de Noé. A história de Noé é aquela: Noé ficou quase 200 anos construindo uma arca, dizendo que um dilúvio ia vir, e as pessoas não acreditaram nele. O negócio não foi rápido. A conta que fizeram uma vez era 100 e tantos anos construindo a arca que Noé ficou. Então as pessoas vinham e zombavam dele, curtiam com ele. Um dia ele entrou para a arca, os filhos, as esposas dos filhos, Deus fechou a porta, veio o dilúvio, veio a chuva, veio o desastre. E aí o pessoal talvez pensou: nossa, Noé tinha razão. Jesus usa esse exemplo. Em Mateus 25 ele vem e fala sobre 10 virgens, 10 mulheres virgens, que quer dizer pessoas que frequentam um culto, a igreja, ou frequentam uma religião, por isso que usa a expressão 10 virgens. Mas lá nessas 10 virgens tinham 5 que eram nécias, e a outra expressão que diz que 5 eram prudentes. 5 eram doidas, irresponsáveis, leves, e 5 eram responsáveis e prudentes. E a diferença que fez essas serem 5 nécias e 5 prudentes era que as 5 prudentes tinham azeite nas suas lamparinas, e as 5 doidas não tinham. E elas estavam esperando, olha a história, elas estavam esperando o noivo chegar, porque ia ter um casamento na cidade. Agora eu vou contar um negócio para as irmãs aqui, que elas não vão gostar muito não, mas é questão cultural. Na cultura judaica antiga, o principal do casamento, e aí você vai entender algumas coisas da Bíblia, o principal do casamento não é a mulher, é o homem. O auge do casamento aqui ocidental é o quê? É a noiva entrar, é ou não é? O auge do casamento judaico antigo era o noivo. A noiva que esperava o noivo chegar, vocês acreditam? Era o noivo que ficava todo se arrumando, e a noiva estava lá, esperando. E a noiva ainda tinha que pagar o dote, era o pai da noiva que pagava o dote. Mas isso você vai entendendo algumas coisas da Bíblia, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, o principal é o noivo, a igreja é o secundário. E elas estavam prontas para o casamento, esperando o noivo chegar. A noiva já estava lá onde ia ser a cerimônia, e o noivo chegar. E naquela época, o noivo rico, ele andava toda a cidade se exibindo, se mostrando, geralmente em cima de uma carruagem, e tinha um arauto que ia na frente dizendo: olha o noivo chegou. E quando ele passava, os convidados iam atrás do noivo para o casamento, e a noiva estava esperando. Só que esse noivo da história demorou. Deu 11h30, 11h40. E elas eram igual eu, 11h30, 11h40, não sei de vocês, mas o farolzinho começa a baixar. Quem é assim aqui? Levanta a mão. Passou das 11 não funciona mais. Quem é assim, mais ou menos? Deu 11h30, então não tenta conversar, porque... é ou não é? Elas eram assim. Passou das 11h30, o farolzinho abaixou. 11h40 foi uma dormindo,
deu meia-noite, todo mundo estava dormindo. Mas foi à meia-noite que o noivo chegou. O noivo chegou, foi na meia-noite. E quando o noivo chegou, o arauto começou a gritar: o noivo chegou! Na hora que o arauto começou a gritar, estou contando a história, que está em Mateus 25, as 10 acordaram. E as que tinham azeite, as 5, ligaram o seu azeite, ligaram a sua lamparina e foram, mas as nécias não estavam com azeite. Naquela época não tinha iluminação pública. Quando a pessoa saía da noite, ela saía com uma lamparina, naquela época, para iluminar. Tinha até umas lampinhas que eles colocavam de azeite nos pés, para iluminar os seus pés. Geralmente quem andava muito na estrada à noite, talvez por isso que a mensagem da Bíblia que fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, que eram lamparinas que eles colocavam, uma espécie de lamparina, um azeite que eles colocavam no pé para andar. Era muito engraçado viver naquela época, sem banheiro, sem iluminação, era o máximo. Sem ar-condicionado, no deserto, que lindo. Aquelas 5 ligaram o seu azeite e foram atrás do noivo. As 5 nécias começaram a gritar: olha, me dá um pouquinho desse azeite de vocês. As prudentes falam assim: não vou dar não. Porque o meu azeite, se eu der para vocês, eu vou ficar sem. Porque o azeite é individual, meu irmão. Como é que o apóstolo John Kelly faz? O azeite é individual. E as nécias saíram batendo na porta, tentando achar azeite, mas a maioria das pessoas já tinha ido para o casamento. E a Bíblia diz em Mateus 25 que elas chegam no casamento, a porta já está fechada, elas gritam para o noivo sai na janela e fala assim: ué, quem são vocês? Ué, somos suas amigas. Eu não conheço vocês. Se vocês fossem minhas amigas, já tinham entrado comigo. Tinham me esperado. Quantos de nós estamos tão leves? Somos, entre aspas, virgens da igreja, mas somos tão leves no nosso cristianismo, sem azeite, esperando o noivo, mas sem perceber que não tem azeite na nossa vida. E o noivo chega. E aí? O tempo está passando rápido. Se você não acredita, é só você pensar que hoje é dia 1º de julho, e como a Bíblia é atual, e como a Bíblia é extraordinária. Ela vai registrando, porque olha, ela diz igual Ló, nós estamos no tempo de Ló, as pessoas não percebem. Eu recebo gente para conversar comigo e fala assim: minha vida não está nada de errado, eu não tenho nada de errado, a vida dele está podre, ele não está percebendo, a vida dele está sem azeite, o azeite está acabando e ele não está percebendo. Ele está leve. A palavra leviano vem da expressão, a expressão leviano vem da palavra leve. Tudo leve, tudo inconsequente. Porque eu tinha que viver achando que Jesus ia voltar agora. Mesmo que demorasse 100 anos. Se você pegar o texto de 1 Coríntios do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, que muito solteiro, pastor Breno, fica morrendo de medo. Olha aqui, lá está dizendo que eu tenho que ficar solteiro pro resto da vida. Muito gente tem um monte de medo, mas não, vou explicar para você porque o apóstolo Paulo escreveu daquele jeito, 1 Coríntios capítulo 7, porque ele acreditava que Jesus ia voltar naquele momento. Ele realmente acreditava que Jesus estava voltando. Ele realmente acreditava que Jesus podia voltar a qualquer momento. Então ele dizia assim: você que é solteiro, fique solteiro. Vamos pregar o Evangelho. Vamos buscar a Deus. Vamos fazer uma revolução. Porque se você se importar agora com isso, ele realmente entendia. Já vai 2000 anos. Esse ensinamento, eu e você temos que viver como se Jesus estivesse voltando agora. Mesmo que demore 100 anos. O tempo ruge. Mas por que você está pregando isso? Eu vou te explicar e vou terminar a palavra. Porque eu tenho certeza que Deus te chamou para ter uma vida fascinante. Não é uma vida de meleca, para não falar o palavrão. Não é uma vida de coisinha.
Deus te chamou para ter uma vida fascinante. Que o tempo que você viver aqui, 60, 70, 80, 90 anos, seja uma vida fascinante. Uma vida que inspire a outros. Uma vida que seus filhos e as pessoas que ouvirem falar de você vão dizer: meu Deus, eu tenho tanto orgulho e honra de conviver com essa pessoa. Uma vida que as pessoas vão olhar para você, mesmo que você seja rico ou pobre, mesmo que você seja gordo ou magro, vão dizer: nossa, esse é o cara que eu tenho que seguir, essa é a mulher de Deus que eu tenho que me espelhar. Deus quer que você tenha uma vida fascinante. Deus quer que você seja exemplo, mesmo que você não seja pregador, mesmo que você não seja pastor, mesmo que você não seja não sei o quê. Deus quer que você tenha essa vida fascinante. E você só vai ter essa vida de fascínio, que gera fascínio nas outras pessoas, se você viver achando que Jesus vai voltar agora. Os maiores cientistas do mundo acreditavam em Deus, sabia disso? Você sabia disso? Einstein. As pessoas que inspiraram outros acreditaram em Deus com muita firmeza. Abraham Lincoln. Deus te quer com uma vida de fascínio. Deixa de ser leviano. As coisas estão indo desse jeito. As pessoas foram perdendo o amor pelo outro. Antigamente um ajudava o outro, hoje ninguém ajuda. Gente, está no jornal de hoje, a mãe matou o filho queimado de 2 anos. E ela falou no testemunho dela que ela botou álcool na criança, botou fogo. E o policial perguntou para ela: como é que você faz isso? E ela disse para o policial que eu estava com raiva. Isso está certo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Deus não quer isso para você. Deus quer uma vida fascinante. Mas é uma hora de você fazer as suas escolhas. Escuta o que o Espírito Santo diz a você hoje. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências delas. Põe azeite na sua lamparina, porque o noivo está chegando. Amém?